vocês estão lidando com documento histórico, vocês estão lidando com o passado e como um determinado povo vivia ou compreendia a vida no passado. Isso é um documento histórico. Quando a gente fala de documentos históricos, a outra coisa importante é que a gente trabalha, às vezes, com fontes que a gente chama Bom, fontes primárias são aqueles textos, aqueles documentos, aqueles fragmentos que chegam diretamente do passado para a gente. Aqui, ó, na página, deixa eu ver qual é a página. Aqui, ó, na página 46, se não me engano. 46. Na página 45, 46, a gente tem um texto, que é um texto do Aristóteles. Certo? O Aristóteles, então, escreve um texto explicando como ele entendia o trabalho na Grécia Antiga. Ele escreveu esse texto para quem? Para eles mesmos, lá na Grécia. Ele estava falando com os gregos da época. Então, só que esse documento sobreviveu. E a gente consegue ter acesso a eles, a gente consegue lê-los, a gente consegue extrair informações dele. Isso é um documento primário, isso é uma fonte histórica primária. Ela chega direto, ela não tem nenhum tipo de intermediário. Mas a gente também tem fontes que a gente chama de secundárias. As fontes secundárias estão aqui, na página 43. Esse texto aqui é uma fonte secundária. É um texto do Cambiano, que é um historiador, tá certo? Onde ele está, em 1994, está aqui a data, dizendo mais ou menos como é que os gregos, especialmente um camarada chamado Aristóteles, ou seja, o mesmo daquele lá que a gente viu no primeiro documento, pensavam a escravidão. Ou seja, nesse caso, houve um intermediário. O Aristóteles escreveu, o Cambiano interpretou, e esse texto chegou para a gente através de um livro de história, um livro didático, um livro feito por historiadores. A primeira coisa importante, então, é sempre perceber isso. Eu estou falando de um texto que é da época, ou eu estou falando de um texto que se refere à época. Essa fonte é primária ou essa fonte é secundária. O que é fonte primária e fonte secundária para ficar mais simples? É muito fácil. A Gabriele estava andando pela rua e ela foi assaltada. Roubaram o celular dela. A Alanis estava junto. A Alanis viu o momento do assalto. Na hora do interrogatório, a Alanis é uma fonte primária. A Alanis viu o fato. Era uma fonte primária, direto. Beleza. Só que depois a Alanis chega na escola e conta o que aconteceu, ela conta para mim. E eu pego e conto para vocês o fato ocorrido. Olha, pessoal, puxa, vocês estão sabendo aí, a Gabriele, tadinha, sofreu um assalto quando estava vindo para a escola, a Alanis ajudou ela, mas ela acabou perdendo o celular. Eu não vi o fato, eu não vivenciei o fato, eu sou um intermediário. Eu estou repassando uma informação que a Alanis me trouxe. Ou seja, eu sou uma fonte secundária. Eu não sou testemunha ocular. Eu sou uma fonte secundária. Eu estou reproduzindo, com a minha interpretação, inclusive, aquilo que aconteceu. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai olhar um documento histórico é prestar atenção nisso. O que ele fala, qual é o tema que ele está tratando, ele é uma fonte primária, ele é uma fonte secundária, do que ele está preocupado em mostrar, né? Essa é a grande pergunta inicial que a gente faz. Se trata de uma fonte primária ou uma fonte secundária? Beleza. Dito isso, já aproveito para dar bom dia para quem foi chegando, Luana, Beatriz, Luísa. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês por aqui hoje. Agradeço a presença de vocês. A fonte secundária é confiável, Luana. Ela é confiável.
dependendo de quem ela é claro, né? Mas ela pode ser confiável. Às vezes, por exemplo, quando é um historiador que escreveu, conhecido, famoso, respeitável, você pode considerá-la. Quando ela é uma fonte secundária complicada, confusa, você deve desconfiar dela. Aliás, Luísa, Luana, pensando no que você perguntou, todas as fontes devem ser questionadas. A gente não deve confiar cegamente em nenhuma fonte, nem na primária, porque a primária pode mentir. E às vezes nós estamos diante de fontes históricas em que o autor está nitidamente mentindo. E a gente precisa ser capaz de perceber. Isso é o trabalho de trabalhar com fontes históricas, tá certo? Para que a gente precisa fazer isso, professor? Bom, primeiro porque vocês vão ter que fazer o trabalho. Segundo, porque isso é uma das coisas que cobram de vocês quando vocês estiverem lá no vestibular. Que vocês olhem para documentos históricos e para que vocês sejam capazes de, lendo esses documentos históricos, lendo textos ou imagens, vocês sejam capazes de extrair conhecimentos, extrair informações sobre o passado. É por isso que a gente trabalha com documentos históricos, né? Perguntas até aqui. Dúvidas, perguntas. Fiz essa introdução de 11 minutos para que a gente soubesse o que é documento histórico, entendesse o que é fonte primária e fonte secundária. Queria saber se tem alguma dúvida. Sem dúvida? Então, beleza. Então, quando você está diante de uma fonte histórica, a primeira coisa que você faz é perguntar quem escreveu ela. Então, por exemplo, essa é a primeira coisa, a coisa mais básica. Quem escreveu ela, quando isso foi escrito? Se é um documento de 200 anos, se é um documento de 1000 anos, quando é esse documento? Beleza? Então, esse aqui é um documento do Cambiano, por exemplo, falando sobre a Grécia Antiga, usando um trecho de um texto da Grécia Antiga. O texto foi escrito em 94, né? Está num livro, e ele está pensando sobre trabalho na Grécia. Então, sempre olhem quem foi que escreveu. Se possível, dê um Google lá, faça uma pesquisa. Quem foi essa pessoa que escreveu esse documento? Então, por exemplo, o Cambiano é um historiador de Grécia Antiga. Ele é especialista em Grécia. Então, ele escreve sobre vida cotidiana na Grécia, ele escreve sobre política na Grécia, ele escreve sobre relações afetivas na Grécia. Então, o Cambiano tem texto sobre casamento, o Cambiano tem texto sobre infância, o Cambiano tem texto sobre homoerotismo, o Cambiano tem texto sobre esporte, sobre uma série de coisas a qual ele se preocupa e se interessa em estudar a Grécia. Isso quer dizer, quando você faz uma análise dessa, de que, a gente está lendo um texto de alguém que efetivamente conhece Grécia. Ele não é qualquer Zé Mané que foi lá e escreveu um negócio sobre a Grécia. Então, a primeira coisa que a gente faz é saber quem é que a gente está lendo. Isso é para qualquer texto, mas para um documento histórico, então, principalmente. Segunda coisa que a gente faz é olhar qual é o tema desse documento, sobre o que ele fala. Essa é uma pergunta importante. O texto fala sobre o quê? E se você lê, às vezes, a primeira sentença do documento, ou olhar, se for uma imagem, você já vai ter uma ideia mais ou menos clara. Nesse caso, ele pega um trecho do Aristóteles e o Aristóteles está dizendo o seguinte: para um escravo, tornar-se adulto não implicava um salto qualitativo ou uma preparação gradual, como acontecia com os filhos dos cidadãos livres. Bom, quando você lê assim, você já sabe qual é o tema. O tema que nosso amigo Cambiano está tratando é o tema escravidão. Sobre isso que ele está tratando. Então, você escreve lá quem é o Cambiano, sobre quem ele está falando sobre o Aristóteles. Qual é o tema que ele está tratando? Bom, ele está tratando de escravidão. Ele está tentando entender
Ele está usando o Aristóteles para tentar entender a escravidão. E aí ele vai usar um pedaço de uma reflexão sobre do Aristóteles. É isso que ele vai dizer. Bom, eu defini se essa fonte é primária ou secundária, defini quem é a pessoa, defini qual é o contexto que ela escreveu, eu defini qual é o país do Cambiano. A gente precisa pesquisar. Ele é um grego? Ele é um inimigo da Grécia? Todos esses movimentos são importantes saber. E ele vai falar sobre escravidão. Agora que a gente já sabe essas coisas primárias, iniciais, a gente vai tentar entender o que esse camarada está falando. Como a escravidão era concebida na Grécia Antiga. E aqui a gente primeiro faz uma pergunta para a gente mesmo. O que é escravidão hoje, no presente? Sempre que você for olhar para o passado, você primeiro faz uma pergunta sobre o mesmo tema no presente, para você poder perceber as diferenças de pensamento, tá certo? Para você perceber como as coisas mudam. Então a Luana diz trabalhar e não viver. Seja mais específica, Luana. O que é trabalhar e não viver? Porque quem trabalha está vivo, está vivendo, não está? Explica melhor. Eu entendi o que você quer dizer, mas seja mais precisa. O que é escravidão hoje em dia? O que determina? Como vocês compreendem a escravidão? Então vamos lá. Deixa eu ver a Luana. Então, para a Luana, ser escravo é ficar tanto tempo no trabalho que você não tem tempo para viver a vida, aproveitar a vida efetivamente. A sua vida se torna um eterno trabalhar. A vida se torna um movimento de você praticamente ser apenas um trabalhador. Você não consegue aproveitar a vida, você não consegue fazer as coisas boas da vida. Isso é o que a Luana está dizendo. É isso, Luana? Eu entendi bem? Entendi. Para a Luísa, significa trabalhar em condições precárias, sem remuneração e com uma jornada muito longa. Tá certo. Então vamos pensar nisso que vocês estão dizendo. Se mistura com a forma de consumo. Seja mais específico, Marcelo. Enquanto isso, eu vou pensando o que a Luana está falando. Luana, quando a gente trabalha demais, que a gente até esquece de viver, deixa eu dar um exemplo para vocês. Às vezes, tem alguns dias da semana, hoje é um, por exemplo, eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã, porque aqui, enquanto eu estou online, eu ligo o computador, eu preparo os documentos para recebê-los, e aí eu vou direto trabalhando, hoje eu vou até mais ou menos 9 horas da noite. Imagine, eu vou trabalhar hoje 14 horas seguidas. Nem vou viver. Quando eu acabar de trabalhar, eu só vou jantar e dormir. Hoje eu não vivi. Todas as minhas quartas-feiras são assim. Isso então é escravidão? Estou perguntando para a Luana. Luana. Agora, para a Luísa, eu tenho uma outra pergunta, Luísa. Aquele motorista de aplicativo que entrega iFood, por exemplo, longuíssimas jornadas, péssima remuneração, condições super precárias, na chuva, no sol, perigando ser assaltado, trânsito perigando atropelar ele. Isso é escravidão? Se fosse todo dia, era escravidão. Entendi. Pode ser, Luana, verdade. Então deixa eu ver o que a Yasmin está dizendo aqui. Trabalho obrigatório, forçado. Trabalho obrigatório, forçado. Vamos pensar. Todo trabalho obrigatório, forçado é escravidão. Deixa eu perguntar uma coisa, não sei vocês talvez sejam pessoas mais legais do que eu, né? Mas quando eu era criança,
eu era obrigado a lavar a louça, por exemplo, e lavar o banheiro. Era a minha tarefa. Minha mãe e meu pai me obrigavam a fazer. Eu não queria fazer, não, mas era obrigado. Não sei se vocês tinham tarefas obrigadas na casa de vocês, né? Eu tinha. Isso é escravidão? Não? Mas você tem trabalho obrigatório e forçado na sua casa também? Você teve, Yasmin? Ah, entendi. Entendi. O Marcelo está associando o trabalho a morrer de fome, por exemplo. Então eu tenho uma opção. É uma opção moderada, tanto que ele está dando risada, mas é uma opção. Não é necessariamente forçado. Não, é forçado. Minha mãe me batia se não fizesse. Não sei de vocês, a minha mãe me batia. Se ela ficasse falando muito para eu lavar a louça e eu não lavasse, ela me batia. E eu cheguei até a apanhar algumas vezes, porque tentei desafiar a coisa e não deu certo, né? O Marcelo está perguntando de trabalho análogo à escravidão. E aqui a gente chegou num conceito interessante. Existem trabalhos que são tão degradantes, tão pesados, tão difíceis, tão extenuantes quanto a escravidão. Mas não são exatamente a escravidão, são análogo à escravidão. É uma analogia à escravidão. Significa que são trabalhos aproximados, Marcelo, semelhantes, que guardam características da escravidão, ainda que não sejam efetivamente escravidão. Saca a diferença? Beleza, então. Então, Marcelo está dizendo, então, mais uma coisa interessante, que tem uma coisa ligada à objetificação. Então, o escravo é aquele que não é visto como um humano. Bom, aqui a gente já começou a resolver alguns problemas. Eu não era escravo, então, se isso estivesse correto, porque minha mãe me via como um humano. Ok. Deixa eu pensar numa outra situação. Pessoas que são obrigadas ou de algum modo trabalham com prostituição. Elas são objetificadas, não são, Marcelo? Elas são escravas? Então, às vezes sim, às vezes não. O que vocês estão pensando direitinho? A escravidão, ela é a combinação de tudo isso que vocês estão falando. Vocês não estão errados. Eu só estou provocando vocês a pensar. A escravidão é, lá começando com a Luana, né? A escravidão tem a ver com esforço de trabalho, em que você deixa de viver a sua própria vida. A escravidão, ela, como disse a Luísa, tem a ver com condição precária, com sem remuneração, com jornadas longas. Ela tem a ver com um escravo mal conseguir consumir, como disse o Marcelo, ou com o trabalho forçado, compulsório, obrigatório, como disse a Yasmin. Ela tem a ver com um trabalho que é no limite da sobrevivência para ser forçado, tá certo? Ela tem a ver com essa objetificação que a gente está falando. Tudo isso se enquadra naquilo que hoje nós entendemos como escravidão. Tudo isso se enquadra. Vocês não estão errados. Eu só provoco vocês para que vocês percebam que algumas situações que a gente consideraria talvez escravidão, quando a gente pensa bem, é a nossa própria vida, né? Eu não sou exatamente um escravo, ainda que eu trabalhe mais do que eu gostaria, por exemplo, tá certo? Na Grécia Antiga, vocês vão ver aqui, a escravidão é uma coisa muito diferente disso do que a gente está pensando. Guardem essas informações que vocês pensaram. Agora vamos ler o Aristóteles para a gente entender como ele pensava escravidão, né?
Exatamente, Marcelo. Dependendo de um contexto, você pode ser escravo ou não hoje em dia, executando inclusive a mesma atividade, para ficar no caso que a gente falou aqui da prostituição, por exemplo. Em algumas situações a gente sabe que algumas pessoas que são submetidas à prostituição são escravas, estão trabalhando na condição de escravos. Em outras, não. Agora, vamos ver o Aristóteles. Olha o que ele diz. Vou ler com vocês. Para um escravo, tornar-se adulto não implicava um salto qualitativo ou uma preparação gradual. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, para um escravo, ficar adulto não mudava essencialmente a vida. A vida do escravo não mudava quando ele ficava adulto. Não havia um salto qualitativo. O que é esse salto qualitativo, meu Deus? Vocês entenderam o que é esse salto qualitativo? Essa é a primeira grande informação para Aristóteles. Ele está dizendo uma coisa muito séria. É que a gente às vezes lê e não saca. Esse salto qualitativo que a vida adulta traz é mais ou menos o salto que deve estar acontecendo com vocês agora. Provavelmente vocês devem ter entre 18, 19, 17 anos. Vocês devem começar a estar se preocupando, se perguntando sobre algumas coisas como o que eu vou fazer mesmo da minha vida profissional? Que rumo eu vou dar na minha carreira? Será que eu vou conseguir ganhar grana com essa coisa que eu estou querendo fazer? Será que eu vou conseguir ter um bom emprego num mundo tão difícil? Será que eu vou conseguir pagar as contas da minha casa? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou conseguir morar sozinho, como eu desejo? Ou então me casar? Ou então ficar noivo? Ou então ajudar meus familiares que vivem uma vida muito difícil? Será que eu vou conseguir dar conta de pagar todas essas coisas que as pessoas precisam pagar para poder viver? Vejam, são perguntas muito diferentes daquelas que vocês tinham quando vocês tinham 8 anos, 10 anos atrás. 10 anos atrás é ontem, em 2011, vocês tinham 10 anos. Está acontecendo isso com vocês agora? Porque comigo aconteceu exatamente nessa época, no final do 3º para o 4º ano do ensino médio. Eu estava até no IFESP. É isso aí, né? Isso é o salto qualitativo, Marcelo. O nome disso é salto qualitativo. Exatamente essas perguntas que a gente faz quando a vida adulta está chegando. Porque a vida vai mudar. Ela já deve estar mudando. Né? É assim que funciona com a gente. Chega um momento, às vezes, eu não sei vocês, que você chega a ter um pouco de saudade de quando você era criança. Que a preocupação era fazer a lição de casa, a preocupação era ter o caderno em dia, se arrumar direito para ir para a escola, brincar. Não sei vocês, eu cheguei, por exemplo, eu sinto até hoje saudade da infância. Né? Era a vida muito mais simples. Esse salto qualitativo se chama chegar na vida adulta. Você vai chegar na vida adulta. Né? Vai ter algumas vantagens, mas vai ter muitas desvantagens. O que o Aristóteles está dizendo é que para o escravo isso não acontecia. Para o escravo, se tornar adulto não produzia uma mudança na vida dele. E vocês vão entender por quê. Não há um salto qualitativo ou uma preparação gradual, como acontece com os filhos, como acontecia com os filhos dos cidadãos livres. Ou seja, um cidadão livre, um filho de um cidadão livre, ele vivia esse salto qualitativo, que é isso que vocês estão vivendo. O escravo não. O escravo ficava mais ou menos a mesma coisa que ele era quando ele era criança. Percebam aqui, a primeira definição do Aristóteles para um escravo não tem nada a ver com trabalho. Não tem nada a ver com se ele trabalha muito ou pouco, se ele trabalha forçado ou não, se ele ganha mal ou se ele ganha bem, se as condições são precárias, se ele consome ou não consome, se ele é objetificado ou não. Vocês estão entendendo? Para o Aristóteles, a primeira grande questão é que o escravo não deixa nunca de ser criança. Não tem um salto qualitativo. Ele continua vivendo
sob o Estatuto das Crianças. Vocês estão sacando isso aqui? Vocês conseguem perceber? Não é igual ao cidadão livre. O cidadão livre são vocês. Vocês vão deixar de ser criança. Vocês estão deixando de ser criança. Não. Ele vai ser considerado criança. E aí você já vai perceber o que é isso, Marcelo. Calma aí. Ele era considerado criança sempre. Você vai ver isso aqui daqui a pouquinho. E a grande coisa, porque ele fica dependente. Exatamente, Yasmin. Exatamente isso. Ele vai ser dependente. E todo mundo sabe o que é isso. É mais ou menos assim. Um belo dia, você chega na sua casa e resolve falar para sua mãe, para seu pai, ou para com quem você vive. No meu caso, era minha mãe e meu padrasto. E eu falava para eles alguma coisa que eu queria fazer. Eu vou fazer tal coisa. E minha mãe virava para mim e falava assim, então, no dia que você tiver a sua casa, com o seu dinheiro, e você for dono do seu nariz, você vai fazer. Enquanto você morar na minha casa, você não vai fazer nada disso, você vai fazer o que eu mando. Eu ouvi isso muitas vezes. Eu não sei vocês. Vocês já escutaram essa lembrança, assim, de repente. Comigo acontecia bastante. Isso significava que eu não era dono da minha própria vida. Eu não podia fazer o que eu quisesse. Eu tinha que fazer o que o dono da casa que eu morava mandava eu fazer. Ainda bem que minha mãe era assim, porque eu só tinha ideia idiota. Né? Mas funcionava desse jeito. Isso significava ser dependente. Já passaram por isso? Já ouviram essa lembrancinha assim, de vez em quando? Sutil? Exatamente. Existe um negócio que determina, que fala, por exemplo, sobre você, Marcelo, chamado pátrio poder. Ou seja, sua mãe e seu pai exercem um poder sobre você até que você seja maior de idade. É exatamente isso. E isso se confirma exatamente nessa fala da minha mãe. Vai fazer quando você tiver sua casa. Aqui não. Mas aí depois você vai crescendo e você vai começando a ganhar um pouco mais de autonomia, identidade. E chega um dia, você chega para sua mãe e fala assim, mãe, eu queria ganhar tal coisa. Você me dá tal coisa? E ela fala para você assim, meu amigo, vai trabalhar, cara. Você precisa ganhar suas coisas, você precisa comprar suas coisas com seu dinheiro. Não dá para você ficar nessa, não. Você quer comprar isso aí, ó, vai lá, trabalha, compra com o teu trabalho. Isso significa seu pai e sua mãe lembrando para você que, bom, tá chegando a vida adulta, tá na hora de sair fora. Você pode até morar na casa deles, mas você vai ter que se virar e comprar as coisas com o seu dinheiro. Vocês também já ouviram isso? Porque eu ouvi bastante. Foi um susto assim no começo. Eu chegava e pedia sempre as mesmas besteiras. Eu pedia alguma coisa, um jogo de videogame, por exemplo. E ela cansou de comprar e mandou eu me virar. Percebam então que o mundo está chegando adulto para mim. Isso acontece com vocês? A galera lembra vocês que vocês precisam começar a se virar sozinhos? Isso é esse salto qualitativo. Não sei se é bom, mas é isso que é o salto qualitativo. Bom, agora você vai poder comprar as coisas que você quer, porque você tem o seu próprio dinheiro. Né? E mais ou menos, né? Tem coisa que não vai poder comprar, porque mesmo assim você vive com eles lá. A criança não. Olha só o que o Aristóteles vai dizer. Se o adjetivo andropódon, homem pré, usado para designar o escravo, tendia a identificá-lo com a condição de quadrúpedes tetrapoda, o termo pais, relativo à criança, pelo qual era frequentemente chamado, realçava a sua eterna condição de menoridade. Vamos devagar aqui. Os pais da Yasmin são bem bacanas, nunca falaram. Você é uma pessoa bem bacana, Yasmin. Você é uma pessoa que tem senso, chama Simancol isso aí. Você se tocou porque as pessoas estão fazendo em volta de você, mas eu não me toquei, não. Eu continuei pedindo. Né?
Fiquei velho, até hoje peço, né? E ela sempre fala, vai te virar, malandro. Não vou comprar nada disso para você. Né? Eu tenho um irmão muito mais novo do que eu. Meu irmão é 13 anos mais novo do que eu. Ou seja, quando eu tinha a idade de vocês, meu irmão tinha 5 anos. E ele ganhava presente no Dia das Crianças. E eu queria continuar ganhando presente também. Claro que eu queria ganhar um PlayStation, né? E aí ela mandava me virar. Eu já tinha 18 anos, estava me formando no IFESP e queria continuar ganhando minhas coisas. Sacou qual é que era? Eu não tinha muita vergonha na cara, Yasmin. Né? Mas veja, olha o que ele está dizendo aqui. Tem um termo que eles usam para chamar o escravo, chama andropodon. Homem pré. O que é homem pré? É como se fosse alguma coisa que é anterior à humanidade. Ele é um pré-humano. Ele não é humano, ele é pré-humano. Né? É como, vamos usar o prefixo aí, né? Ele está usando no fim, nós vamos usar o prefixo, como se fosse a gente falar de pré-escola. É o preparativo para a escola. Ele é um pré-homem, ele é um pré-humano. Ele não chega nunca a ser um humano. Mas tem outro termo que é usado para falar dos escravos. Tetrapoda, quadrúpede. O escravo é considerado um quadrúpede. Ou seja, boi, vaca, cachorro, carneiro, cavalo, porco. É isso que ele é. Veja, o escravo aqui não está nem trabalhando. Ele não é considerado uma pessoa. Ele é considerado um pré-humano ou um tetrapoda, um bicho. Ele é considerado um quadrúpede. Vocês são muito mais bonzinhos quando vocês descreveram escravidão, porque em nenhum momento vocês falaram que o escravo não é gente. Mas o Aristóteles e os gregos não achavam que o escravo era gente. O escravo estava numa condição anterior à humanidade. Percebam? Mas tinha mais uma galera que estava junto com os escravos, os tetrapoda, que são os quadrúpedes. Tinha mais uma galera. O termo pais, relativo à criança. Pais era a forma como se chamavam as crianças. Curioso, hoje a gente chama de pais aqueles que cuidam das crianças, que são os progenitores das crianças. Mas naquela época tinha uma tal de pais que eram as crianças. E em que você chamava o escravo de criança. Era um termo. Está aqui, ó. Termo pais, relativo à criança, pelo qual era frequentemente chamado, realçava a sua eterna condição de menoridade. Você chamava o escravo de criança porque ele era eternamente menor, ele era eternamente controlado, ele era eternamente dominado. Por quem? Pelos adultos. Percebe? Aqui está a questão. Escravo, criança, quadrúpede, estão mais ou menos na mesma condição, na escala social. Sacou como é que funciona? Funciona mais ou menos assim. Aí o Marcelo perguntou aqui, ó. Tinha um negócio de assimilar culturalmente? Tinha. Não tem problema nenhum. Os gregos podiam, ou os romanos podiam, tranquilamente assimilar alguma coisa da cultura de um povo escravizado. Isso não queria dizer que eles tornassem essa pessoa humana. Queria dizer só que eles acharam aquilo ali adequado, é bom, vamos usar. Mas eles não são gente, não. Essa é a questão. Eles não estão vivendo na condição de gente. Bom, aqui você já tem duas informações importantes. Deu para entender o que é a escravidão para eles? São pessoas que estão fora da condição de humanidade. Segunda coisa importante. Você deu para notar o que é a infância também? Ser criança não é também muito bom, não. O que vocês acharam de ser criança aqui na condição de escravo? É uma condição de minoridade, você está na condição de igualzinho escravo.
qual é a diferença? É que um dia você vai ficar adulto, então você vai passar, isso vai passar. Ou seja, a infância na Grécia Antiga não tinha nada a ver com essa infância de hoje em dia, que eu, por exemplo, morro de saudade. Deu por aí correndo, brincando, não tendo preocupação com nada. A infância na Grécia Antiga era uma condição extremamente pesada. Isso é uma informação que vocês aprenderam, acabaram de aprender, fruto de um documento histórico. Você pode dizer assim, mas eu já sabia que na Grécia Antiga tinha escravidão. Ok, mas você sabia porque alguém tinha falado para você. Agora você sabe porque você leu um grego escrevendo. Essa é a diferença. Você foi lá e viu os caras dizendo. Mas vamos continuar. Como diz Aristóteles, nas Vespas é justo, Aristófanes nesse caso, nas Vespas é justo chamar pais a quem apanha pancada, mesmo que seja velho. Vamos tentar entender isso aqui. O que determinava uma criança? Lembra? Pais é o termo para falar de criança. Pais é aquele que apanha pancada, aquele que apanha. Isso é o que definia as crianças. Pai é aquele que apanha pancada, mesmo que seja velho. Ou seja, o escravo. Ficou velho, mas continua sendo chamado de criança, logo continua apanhando pancada. Logo, eles estão dizendo que é tranquilo, é aceitável, é comum os castigos físicos. Tudo bem? Tudo bem? Tá aqui, ó, tá dito. Bom, nós vamos lá. Em Atenas, só se podia aplicar castigos físicos a escravos e a crianças, não a adultos livres. Essa é mais uma informação da Grécia Antiga. Quem apanha é escravo ou é criança. É isso que o Aristóteles está dizendo. Quem apanha é escravo ou é criança. Essa é a grande diferença. Os homens livres não apanhavam. Os adultos livres não apanhavam. Eles não podiam sofrer castigos físicos. Por isso, o escravo não ter um salto qualitativo quando ele ficava adulto era uma coisa muito séria, porque significava que mesmo adulto ele continuaria sofrendo castigo físico. E aqui vocês estão entendendo já como é que é a escravidão na Grécia, se ela é tranquila. Talvez só os escravos pedagogos que acompanhavam os filhos do Senhor na casa do mestre é que podiam aprender indiretamente a ler e escrever, assistindo às lições. E aqui ele dá para vocês mais uma informação. Escravos podiam ser educados a ler e escrever? Escravos frequentavam escola, escravos eram ensinados a fazer alguma coisa? Não. Não, é proibido. Não é que não fazia, não é que assim o cara não lembrou de levar eles para a escola, nada disso. Era proibido. Escravo só fazia trabalhar. Escravo não aprendia. Apenas um grupo específico de escravos podia aprender. Os pedagogos. O que era o pedagogo, pessoal? O pedagogo era a babá. Era o babá. Tinha escravos que trabalhavam como babás dos filhos dos senhores. Às vezes homens, às vezes mulheres, viu? Nem sempre mulheres. Às vezes homens. Eles eram os babás das crianças, dos filhos dos senhores. Daí a palavra pedagogo. Era isso que significava. Era um tipo de escravo, o pedagogo. Hoje, pedagogo é aquele que faz o curso de pedagogia. É eu, por exemplo. Eu sou um pedagogo. Né? Na Grécia Antiga, eu seria um escravo que cuido dos filhos dos senhores. Vocês, por exemplo. Se estivesse no presencial, eu ficava lá, fico lá uma parte do meu tempo olhando para vocês, garantindo que vocês não façam besteira, não suba no lustre, não se arrebente,
não consuma substâncias inadequadas para a idade de vocês. Eu fico lá cuidando de vocês. Eu ensino, mas também tomo conta de vocês. Sou eu. O pedagogo, então, era um tipo de escravo. E ele podia assistir às aulas. Olha, ele não é o professor. Ele podia assistir às aulas. Ele ia lá com o filho do senhor e ficava assistindo às aulas. Então, eu fui lá acompanhando o Marcelo, e o Marcelo ficava assistindo às aulas. Ele estava tendo aula de matemática com o Platão. E eu ficava olhando o Marcelo, porque às vezes o Marcelo falava, eu quero comer. Aí eu ia lá e dava uma bolacha para ele, um biscoito, né? Eu quero leite. Eu ia lá e dava um copo de leite para ele. E ele estava tendo a aula. Enquanto eu assistia a aula, eu podia, às vezes, aprender, indiretamente. Só assim. E por que eu dei o exemplo do Marcelo? Bom, porque o Marcelo é o único homem dessa sala. Ponto. As outras nem iam para a escola. Vocês, moças, meninas, vocês estavam na mesma condição dos escravos e das crianças e dos quadrúpedes. É isso aí. Eu e vocês. Nós éramos escravos, ou mulheres, ou crianças, ou quadrúpedes. Assim era a Grécia Antiga. Essa era a representatividade. Né? Então, é assim que as coisas começavam a se construir. Vejam, isso é a Grécia, berço da civilização que a gente fala. Civilização era isso. Tá certo? Bom, mas vamos lá. Mas, por princípio, a única instrução que um escravo podia receber estava associada ao tipo de trabalho que desempenhava na casa do patrão, numa gama que ia dos menos duros, serviços domésticos, aos trabalhos duríssimos, nas minas. Então, o escravo recebia uma formação específica e exclusiva para o seu trabalho. E aí a Luana matou a charada quando ela falou lá no começo. É trabalhar tanto que você não vive. É isso mesmo, Luana. O escravo não vai viver para outra coisa a não ser trabalhar. Logo, ele só vai ser educado para trabalhar. Ele só vai aprender coisas específicas para o seu trabalho. Isso é muito curioso, porque essa é uma mania que ficou até hoje. É muito comum, por exemplo, vocês eu sei que são espertos e não fazem essa pergunta, com certeza. Mas eu fazia. Como eu disse, eu sou egresso do curso do IFESP também, né? E eu fiz curso técnico também. Então, naquela época, eu odiava assistir as disciplinas que não eram técnicas. Eu detestava. Eu odiava assistir aula de história, odiava assistir aula de biologia, detestava mesmo. Porque eu dizia, isso não serve para nada, para que eu vou usar isso no meu trabalho? Eu até estava trabalhando, comecei a fazer estágio bem cedo, no primeiro ano. Então eu dizia assim, eu não quero saber disso, eu não quero saber de nada disso, só quero saber das aulas técnicas, porque elas não servem para nada. Para que eu vou querer saber de história se eu vou ser técnico em eletrônica? É claro que eu era burro, Marcelo. É isso aí, eu era burro, né? Porque o que aconteceu? Eu cheguei na universidade, e quando cheguei na universidade eu não sabia nada. E eu não entendia por que eu não sabia nada. E aí eu me formei, fui dar aula, virei professor, e quando eu cheguei para dar aula, eu lembro muito bem disso. Eu cheguei para dar aula num colégio particular, de gente bem rica, e os meninos tinham 4 aulas de história por semana. E eu não conseguia entender aquilo. Eu falava assim, mas como assim? Tanta aula? Para que tanta aula de história? 4 aulas por semana? Quantas eles têm de biologia? 5. Eu falei, mas para que isso? Não, porque eles precisam saber as coisas, que eles vão virar médicos, advogados, engenheiros. E naquela época que eu fiz o IFESP, a gente tinha uma aula de história só no primeiro ano. Veja que bom, hein? Vocês iam me aturar muito menos. Era 4 por semana, Luana, que eles tinham. Vocês têm 3, vocês até que estão bem. Né? No estado, os meninos têm uma aula, às vezes, de história. No terceiro ano de ensino médio, é uma aula de história. Mas eu, no IFESP, na verdade não chamava IFESP na época, chamava Escola Técnica Federal de São Paulo. Eu tinha uma aula de história só no primeiro ano. Depois eu não tinha mais aula de história, não. Era uma preparação exclusiva para o trabalho. Quase como escravo. É isso. Eu não precisava saber poesia, ler, literatura, nada disso. Assim que se pensava. Os governos pensavam assim, eles diziam, para que esse camarada aqui vai ser peão mesmo?
Para ele ser peão, ele não precisa ler poesia, saber de literatura, saber de história, Marcelo. Percebam? Era essa cultura de que a formação ela devia ser 100% ligada ao trabalho, vem desse tempo aqui, da escravidão. Por isso, cuidado, né? Aprendam outras coisas que não só as coisas técnicas, é um conselho que eu dou para vocês. Né? O Aristóteles está dizendo uma outra coisa, ele está dizendo assim, ó, existem escalas aqui de como o trabalho deve ser visto. Que escalas são essas? Bom, tem o trabalho leve, é o trabalho doméstico. Olha só que pilantra. Para eles, o trabalho doméstico é um trabalho leve. O trabalho duro é o trabalho nas minas. Eles vão lá minerar ouro, prata, vão minerar cobre, vão minerar outras coisas. Né? Outra coisa importante. Esse trabalho nas minas, eles não são realizados, ele é reservado exclusivamente aos escravos e em que também se utilizavam crianças. O trabalho mais duro, que é o trabalho na mina, era reservado exclusivamente para os escravos. O homem livre jamais fazia isso. Mas quem podia fazer? As crianças podiam fazer. Não só nas minas da Núbia, que é no norte da África, de qual nos fala Diodoro Sículo, mas também nas minas atenienses, do Láureo. Bom, aqui a gente conseguiu ter boas informações sobre infância e sobre escravidão. O que vocês acham? Tá claro para vocês aqui que o escravo ele é uma pessoa de uma outra categoria? Ele não é gente? Ele não é um humano como os humanos livres? Beleza. Tá claro que a escravidão está diretamente ligada com a palavra trabalho? Beleza. Aí tem um textinho bem curtinho do Aristóteles, que é legal ler, porque aí vocês vão entender um pouco melhor isso. É aqui, ó, bem pequenininho. Em 4 linhas, o Aristóteles resolve tudo para nós. Ele diz assim: Aristóteles o olhava com desprezo do alto da filosofia, como próprio de homens sem inteligência, como indicado apenas para escravos, e como apenas preparador de homens para a escravidão. O trabalho manual, prestem atenção nessa frase. Isso aqui é a base do que os gregos entendem sobre trabalho. O trabalho manual, acreditava ele, entorpece, deteriora a mente, não deixando tempo nem energia para a inteligência, para a política. Ou seja, para os gregos livres, trabalhar ou trabalhar manualmente significava ficar burro, significava não desenvolver inteligência, significava não se dedicar àquilo que era realmente importante, a política. E a política aqui não tem nada a ver com política partidária, tem a ver com a organização da sociedade. Exatamente, é a negação, o ócio, que é a negação do trabalho. Né? Vejam só uma coisa aqui importante. A distinção entre trabalho e liberdade. Quem trabalha é escravo ou é criança. Os homens livres não trabalham. Na Grécia Antiga não tem nada disso de trabalho. Segundo, o trabalho manual e o trabalho intelectual sendo diferenciados aqui. Vejam, trabalho manual é tudo que envolve algum tipo de esforço físico. Então, eu, por exemplo, dependendo como eu estou no momento, às vezes eu estou fazendo trabalho manual. Apesar de eu ter um trabalho que parece intelectual, muitas vezes o meu trabalho é um trabalho manual. Eu fico lá corrigindo 1 bilhão de provas, fico lá corrigindo mecanicamente 1 trilhão de trabalhos, fico lá botando os meninos na fila,
fico lá falando com o Marcelo que ele não pode empurrar o coleguinha dele, fico lá dizendo para a Luana que ela não pode fazer toda a sala parar de falar com a colega dela. Fico fazendo isso. Isso é trabalho manual, viu? Não vá pensando que é porque eu era professor que eu era grande coisa. O trabalho intelectual era o trabalho do filósofo. Era o trabalho do cara que estava pensando como a sociedade se organizaria, mas não lidando com a criançada. Não lidando com a meninada. Né? Eu estou lá gritando para pedir para vocês ficarem em silêncio, pararem de bagunçar. Esse é um trabalho considerado manual. Bom, está aqui o nosso amigo Aristóteles. Quem é ele? Né? Então, Aristóteles vai viver na Grécia clássica entre 384 e 322 a.C., ou seja, ele é um cara de 2.500 anos atrás, quase. Ele, junto com Platão, é o principal filósofo da filosofia ocidental. Esse é um dos caras mais inteligentes de todos os tempos. Ele é um dos maiores gênios da humanidade. É importante saber isso para que vocês agora, quando eu for ler o próximo texto, vocês vejam o que era o Aristóteles de verdade. Porque isso era aquele lá de cima é uma fonte secundária. Não é o Aristóteles na base ainda. Né? Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, filho de Nicômaco. Então vamos devagar aqui. Como Aristóteles nasceu em Estagira, ele não era um ateniense, apesar de viver em Atenas. Ou seja, ele estava na mesma condição dos escravos. Presta atenção nisso. O Aristóteles vivia uma condição de semi ou suposta escravidão. O Aristóteles não era um cidadão livre. Ele não podia apitar, ele não podia participar da vida política. Ele vai ser meio que uma babá do Alexandre o Grande, do Alexandre Magno. É ele que forma o Alexandre Magno meio como babá. O pai dele era médico, mas médico era também naquela época um trabalho braçal, trabalho de escravo. Fazer remédio, limpar ferida, fazer curativo, isso era coisa de escravos, não era coisa de médico. Médico não era grande coisa na época. Né? Ele vai estudar, ele tem uma sorte, mandam ele para a escola, ainda assim, mesmo ele estando nessa condição, como ele é filho do médico, ele consegue ir para a academia com Platão. E fica lá até a morte do Platão, e lá desenvolve toda a sua genialidade, vai escrever sobre tudo, vai escrever sobre física, sobre matemática, sobre princípios de análise científica, vai escrever sobre ética, vai escrever sobre política, os livros mais famosos, a Ética, Nicômaco, né? A Magna Muralha, a política, a retórica e a poética. Mas ele escreve muitos livros sobre ciências exatas também. Ele é um gênio, né? E ele está lá vivendo nessas condições. E aí a gente agora consegue ler bonitinho o Aristóteles propriamente para a gente entender o que o Aristóteles pensa sobre o nosso amigo escravo. Agora a gente está pronto para ler. Perguntas e dúvidas até aqui? Na boa? Então, beleza. Então, vamos ler o Aristóteles para a gente avançar aqui e entender. Vocês conseguem ver o texto? Está possível de vocês verem? Pergunta aí da violência, então, Marcelo. Entendi. Mas, vamos ler esse textinho que você já vai pensar um pouco sobre violência. Olha o Aristóteles falando. Agora a gente está vendo uma fonte primária. É o próprio Aristóteles falando sobre o tema que ele quer tratar, que é a escravidão. E o Aristóteles começa assim. Os instrumentos podem ser animados ou inanimados. Por exemplo, o timão do piloto é inanimado. E o vigia é animado, pois o subordinado faz as vezes de instrumento nas artes. Vamos tentar entender isso aqui. A primeira coisa que ele já diz de cara. Vocês entenderam o que ele está dizendo aqui? O que é um instrumento, pessoal? Uma ferramenta, boa. Um objeto. Um instrumento musical, um violão, uma chave de fenda, um martelo, uma colher, uma ferramenta. O Aristóteles está dizendo assim, olha, essas ferramentas podem ser animadas ou inanimadas. As inanimadas, ok, uma ferramenta normal, uma chave de fenda.
Uma ferramenta inanimada. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? A ferramenta animada é um pouco diferente. Existem ferramentas que são animadas. Por exemplo, um boi, quando ele está puxando uma carroça. Ele é uma ferramenta. Ele está carregando peso. Ele está ajudando você a executar um trabalho. Tá certo? E tem outras ferramentas. Por exemplo, o vigia. O timão é aquele volante do barco. O timão é uma ferramenta inanimada. Mas o vigia, ele é uma ferramenta animada. E aí ele diz aqui, pois aquele que é subordinado, o subordinado, aquele que recebe ordens, faz às vezes o instrumento nas artes. Ele é como se fosse um instrumento. Bom, vocês já sacaram então que o escravo é uma ferramenta. Exatamente. Era exatamente o Marcelo. Lembra lá do Marcelo de virar objeto? Mas o Aristóteles não é objetificando no sentido do que a gente usa hoje. Um objetificando mais bonitinho assim. Não. É objetificando mesmo. Objetificando hard. É objeto. É ferramenta. É instrumento. É isso aí. Sacou? Como funciona? Sim ou não? Beleza. Assim, também os bens que se possuem são um instrumento para a vida. A propriedade, em geral, uma multidão de instrumentos. O escravo é um bem animado. E algo assim como um instrumento prévio aos outros instrumentos. O escravo é um bem. Ele é um instrumento. Ele é uma ferramenta. A primeira grande novidade para nós aqui é que a gente, por exemplo, nem considera os animais como se eles fossem ferramentas ou objetos. Considera? Vocês consideram? Se eu falar para vocês assim, quer trocar teu cachorro na minha mochila? Vocês vão se ofender se eu fizer uma proposta como essa. Não vão? O que vocês acham? Vocês vão se ofender? Depende. A maioria das pessoas vai se ofender porque elas não consideram os seus próprios bichinhos como se eles fossem objetos. Eles estão entre as categorias dos seres vivos, né, dos viventes, eles não são objetos. O Aristóteles não só considera os animais objetos, eles consideram também as pessoas. Os escravos são objetos. Eles são propriedade, eles são instrumentos, eles são ferramentas. É o que ele está dizendo, os bens, eles são uma série de ferramentas. O meu celular, o meu notebook, a minha caneta, a minha mochila, o meu tênis, tudo isso é ferramenta. Tudo isso serve para que eu execute algum trabalho, alguma tarefa, alguma atividade, facilite a minha vida. O escravo é igual. Verdade. Na pecuária, nem todo mundo vê desse jeito, principalmente o grande pecuarista, né, Marcelo? Mas, por exemplo, mesmo nós que não somos grandes pecuaristas, nós temos dificuldade de pensar. A gente come o bicho, a gente não tem pena dele quando a gente vai lá fazer um churrascão, mas a gente não olha para o bicho como se ele fosse um objeto, como se ele fosse igual um martelo. E quer ver uma prova disso? A gente não suportaria frequentar um abatedouro de boi. Mesmo gente que come carne pra caramba, carnívoro, que nem eu. Não suportaria. Entendeu? Então, por exemplo, eu fui uma vez no mercado de carnes, no Rio Grande do Norte, onde matava o boi e trazia a carne fresquinha, quente até. E tinha umas valinhas, assim, o cara tava matando o boi lá no fundo e trazia um pedaço de carne para você. Então, escorria sangue para tudo que era lado. Rapaz, eu dei um chilique lá, eu tive um super chilique. Que eu não aguentava aquilo lá. Veja, o Marcelo pode dizer, pô, Leandro, mas isso é uma baita de uma hipocrisia, porque você mete a carne na churrasqueira e come, cara. Você sabe que você está comendo boi. Eu sei. Mas eu prefiro não saber. Né? Não é um objeto. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de trocar um bicho por uma coisa. Mas você está certo.
É uma situação contraditória da nossa sociedade. A gente já confere alguma dignidade aos animais, mas ainda os trata de forma muito indigna. Né? Frangos, porcos, bois e tudo mais o que a gente come ou usa como matéria-prima para fazer alguma coisa. Né? Mas o Aristóteles não. Para eles, na Grécia Antiga, claro, estão 2.500 anos atrás, a coisa era um pouco diferente. Eles não tinham essas crises, não. Os escravos também não, porque os escravos eles estavam nessa condição. E ele vai dizer isso, ele vai dizer assim, ó, se todos os instrumentos pudessem cumprir o seu dever obedecendo às ordens de outro ou antecipando-se, presta atenção nisso, se todos os instrumentos pudessem cumprir o seu dever obedecendo às ordens de outro instrumento ou antecipando-se a elas, como contam que das estátuas de Décalo ou dos tridentes de Hefesto, que nos diz o poeta, que entravam por si só na Assembleia dos Deuses. Então vamos devagar aqui. Olha o Aristóteles sendo malandro aqui. Ele está dizendo assim, ó, se os instrumentos funcionassem sozinhos, então se um martelo saísse por aí martelando sozinho, se a chave de fenda saísse por aí trabalhando sozinha, se o boi fosse sozinho lá pegar o que ele tem que pegar com a carroça e saísse andando, como a poesia dizia que aconteciam com as ferramentas dos deuses, porque dizia a tradição, por exemplo, que o tridente do Hefesto, ele ia sozinho na assembleia, e ele mesmo assistia à reunião, e ele mesmo, quando ele se irritava, ele jogava uns raios no povo e pronto, ele fazia as coisas sozinho, ele não precisava nem ter ordem. Ele antecipava as ordens do seu senhor. Ele fazia as coisas sem precisar ser mandado. Ele está dizendo assim, se fosse assim, se as lançadeiras tecessem sozinhas, sós, e os plectos tocassem sozinhos a cítara, os maestros não necessitariam de ajuda. Ou seja, não era necessário que tivesse um humano mandando. Se os próprios instrumentos fizessem tudo sozinho, não precisaria ter um humano fazendo isso. E aí ele conclui, nem os escravos os amos. Então, vamos lá. Só que, claro, que os instrumentos não fazem nada sozinhos. É claro que os instrumentos não fazem nada por conta própria, porque eles são inanimados. Então, assim como o martelo precisa de uma mão para martelar, um escravo precisa de um amo, ele precisa de um senhor. É por isso que ele não é livre. Não é por maldade, não é por exploração, não é por coisificação, não é por objetificação, não é por excesso de trabalho, não é por remuneração, não é por nada disso. É porque ele não é capaz de fazer as coisas sozinho. Ele precisa ter alguém que mande nele. Ele precisa ter um senhor. Ele precisa ter um amo. Essa é a explicação da escravidão para Aristóteles. Deixa eu ler a Luana que eu já vou para frente. Eu queria saber se tem alguma dúvida aqui. Eu estou lendo o texto e tirando as informações. É o que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Sei lá, Luana, se é por conta da cadeia alimentar ou por conta da coisificação. Eu acho que é as duas coisas. Eu como carne pra caramba, cara. Eu preciso de carne, sou bastante carnívoro, gostaria de consumir menos proteína animal. Entendo as discussões dos veganos e dos vegetarianos e concordo, inclusive, com a fala deles, mas eu me sinto fraco, me sinto com fome se eu não comer carne, né? Sei, acho que deve ter sido alguma coisa evolutiva mesmo da cadeia alimentar e também da coisificação. Também é um costume. Eu já conversei com amigos e falaram que você sente isso porque você não come, porque você come todo dia. Se você parar de comer, você não vai sentir. Mas eu como, continuo comendo. Hoje, inclusive, já fiz a minha encomenda no açougue, vai chegar meio-dia. Né? De novo, é o que eu estou dizendo, você reconhece a contradição da vida. Eu reconheço a contradição da vida, mas a gente às vezes vive ela. Né? Tudo bem, vocês entenderam esse argumento do Aristóteles sobre por que o escravo precisa ter alguém mandando nele? Meu Deus.
Alguma coisa aconteceu. Não. Abriu aqui uma aba do... Tudo bem? Então vamos lá. O que é chamado habitualmente de instrumento, o é de produção, enquanto que os bens são instrumentos de ação. Vamos devagar aqui. Então me fala aí, o que você ficou confuso, Marcelo? Para eu não avançar para a próxima parte, porque a próxima parte é a finalização do texto e aí ela é um pouco mais pesada. O Aristóteles está dizendo que o escravo ele precisa ter um amo. Um amo é um senhor. Ele precisa ter um senhor. Por quê? Porque ele é incapaz de antecipar as coisas que ele deveria fazer. Como ele não antecipa, como ele precisa ser mandado, ele precisa ter um senhor. Assim como o martelo precisa ter uma pessoa que conduza o martelo. Assim como o carro precisa ter alguém que dirija ele até o mercado para fazer compra. Assim como um pincel precisa da mão do pintor para pintar um quadro. O que ele está dizendo, então, é que o escravo, na natureza dele, ele precisa ter um dono. Ao contrário das pessoas livres. As pessoas livres conseguem se antecipar. Então, se eu deixar a Beatriz Alencar numa cozinha e deixar lá um monte de ingredientes, quando eu voltar vai ter um bolo. Ela vai falar, puxa, tem aqui, o Leandro deixou ovo, farinha, leite, deixou uma barra de chocolate, eu vou fazer um bolo de chocolate. Quando ele chegar vai ter um bolo de chocolate aqui. Por quê? A Beatriz é livre, ela é inteligente. Se vocês me deixarem sozinho num lugar que tenha caneta e papel, quando vocês voltarem tem uma poesia. Mas o escravo não faz isso. O escravo, ele é um instrumento, ele precisa ter alguém que mande nele. É isso. Ele não tem vontade própria. Exatamente, ele não pode ter. E aí ele vai ser mais específico para você entender isso agora, Marcelo, quando ele vai dizer assim, ó, o que é chamado habitualmente de instrumento, o é de produção. Então todo instrumento serve para produzir coisas. Prestem atenção nessa diferença do Aristóteles para produção e ação. Enquanto que os bens são instrumentos de ação. Então, instrumento de produção é uma coisa e tem os bens. Os bens são instrumentos de ação. Olha isso. A lançadeira produz algo, a parte de seu funcionamento. A lançadeira é um tipo de instrumento que eles usam para tecer coisas, para fazer tecidos. Então a lançadeira faz coisas. A ação dela produz coisas. A lançadeira é como se ela fosse um martelo. O martelo, ele produz alguma coisa. Eu vou produzir uma cadeira, então eu vou martelar lá os pregos na madeira e vou fazer uma cadeira. Ele produz coisas. Tudo bem? Uma panela serve para produzir coisas, produz comida. Ela é um instrumento de produção. Ok. Enquanto que a roupa ou o leito é a cama, produzem apenas para o seu uso. Então uma cama não produz nada. A única coisa que a cama produz é o lugar que eu vou deitar e dormir. Ela só serve para eu usá-la. Ela serve para a ação. A roupa, ela não produz nada. Ela serve para a minha ação. Ela serve para a própria vida. Tá tranquilo aqui? Porque ele é meio esquisito, ele é meio confuso. Beleza, aí ele vai dizer, além disso, como a produção e a ação diferem essencialmente e ambas necessitam de instrumentos, estes apresentam necessariamente as mesmas diferenças. Então, assim como a ação e produção têm diferenças, os instrumentos utilizados para a ação e os instrumentos utilizados para a produção terão diferenças. É isso que ele está dizendo. A vida é ação, não produção. E por isso o escravo é um subordinado para a ação. Volta lá na Luana. Trabalhar é trabalhar, escravidão é trabalhar tanto que não se vive. O Aristóteles diz, a vida é a ação. Viver não é produzir nada. Quando eu estou vendo um filme, eu não estou produzindo nada, eu estou vivendo. Quando eu estou passeando, eu não estou produzindo nada, eu estou vivendo. Quando eu resolvo dar uma volta com os meus amigos, eu não estou produzindo nada, eu estou vivendo, eu estou fazendo ação.
Só que para eu poder viver assim, alguém vai ter que fazer comida, alguém vai ter que fazer a minha roupa, alguém vai ter que fazer agricultura, alguém vai ter que limpar a casa. Este, então, é um subordinado, é um instrumento subordinado para a ação. Ele produz para que eu possa viver a vida, para que eu possa viver a ação da vida. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso que ele está dizendo? Do termo propriedade, pode-se falar o mesmo. Pode-se falar no mesmo sentido, que se fala de partes. A parte não somente é parte de outra coisa, senão que pertence totalmente a esta, assim como a propriedade. Ele está dizendo o seguinte: um carro, a roda de um carro, ela é parte do carro e ela pertence ao carro. Isso é uma parte. É parte de algo, pertence a algo. Mas prestem bem atenção. O Aristóteles está criando uma discussão aqui. Ele está discutindo aqui se escravidão é bom ou ruim. Ele está perguntando isso. Ele está discutindo aqui se escravidão é certa ou errada. Ele está discutindo aqui se a gente deveria tratar seres humanos como se fossem escravos. Sim ou não, pessoal? Ele está pensando nisso? Isso nem chega na cabeça dele. Ele está dizendo abertamente, para que alguns possam viver a vida, a ação, eles vão precisar de ferramentas para viver essa vida. Assim como eu preciso da roupa para poder dar uma volta com meus amigos, eu preciso do escravo para fazer comida para mim. É a mesma coisa. O escravo é igualzinho a minha roupa, o escravo é igualzinho a panela que faz a comida para eu viver. Eu não fico com dó da minha panela, porque a minha panela vai fazer a minha comida. Então, não faz sentido nenhum pensar no escravo. É assim que eles olham para a escravidão. Veja, o Aristóteles vivia numa condição semelhante à escravidão. Ele era um escravo intelectual, mas ele era um escravo, ele não era um homem livre. Não é um homem livre que está falando. Prestem atenção nisso. Bom, por isso, o amo não é do escravo. Outra coisa que amo. Então, a única coisa que um amo, a única coisa que um senhor é do escravo é o seu senhor. Prestem atenção nisso. Porém, não lhe pertence. O amo não pertence ao escravo. O amo, ele tem vida própria, fora da relação com o escravo. Se o escravo morrer, tudo bem, ele continua amo de alguém, ele continua livre. Se o escravo não estiver presente, não muda nada na vida dele. Enquanto que o escravo não só é escravo do amo, como lhe pertence como propriedade. Ou seja, o escravo só existe na condição de escravo. O martelo que está lá, o Aristóteles dizia que não precisa. Porque ele não precisa especificamente daquele escravo. Ele precisa ter o escravo. Qualquer um. Pode ser o Leandro, o Marcelo, a Vitória. Agora, a Vitória precisa daquele senhor para ela poder existir. Veja, Vitória, isso não quer dizer que a gente concorde, ou que seja exatamente assim. Você está certo, é claro que ele precisa do escravo. Mas ele não reconhece essa precisão, essa necessidade. Entendeu? É claro que eu preciso do boi que eu como, que vai morrer para eu comer hoje. Eu preciso dele, porque senão eu vou morrer de fome. Mas eu não digo que eu preciso. Eu vivo como se eu não precisasse. Eu vivo como se eu fosse indiferente à existência dele. É isso aí. Essa é a escravidão para os gregos antigos. Tá certo? Bom, daqui deduz-se claramente que é a natureza e a função do escravo aquele que por natureza não pertence a si mesmo. Então vamos lá. O que é ser escravo para Aristóteles? Escravo é aquele que não pertence a si mesmo.
Para ele não tem nada a ver com se trabalha muito, se trabalha pouco, se trabalha degradante, se trabalha não degradante, se é coisificado, se é objetificado, se não vive a vida, se não recebe salário. O escravo é aquele que não pertence a si mesmo. E aí ele vai poder viver de várias formas, de várias coisas, mas ele não pertence a si mesmo. Quem é mais que não pertence a si mesmo? As crianças. A criança não pertence a si mesmo. A criança pertence aos pais, diz o Marcelo. Os meus pais têm um tipo de poder sobre mim. É verdade. Por isso são iguais. O escravo não pertence a si mesmo, senão a outro. Sendo homem, esse naturalmente é escravo. É coisa de outro. Aquele homem que, a despeito de sua condição de homem, é uma propriedade, e uma propriedade sendo de outro apenas instrumento de ação, bem distinto do proprietário. Ele está distinguindo aqui quem é a propriedade e quem é o proprietário. Ele está distinguindo aqui e está dizendo, olha, tudo aquilo que tem um dono é um instrumento. O nome desse instrumento, se ele for humano, é escravo. Normal. Todo mundo tem panela em casa. Se tiver uma pessoa, chama escravo. É normal. Não tem. Ninguém aqui ficaria escandalizado se chegasse na casa do outro e visse uma televisão. Falava, tem televisão na casa da Gabriele. Tem uma televisão lá. Na do Leandro também tem, Gabriele. A mesma coisa escravo. Era algo normal. Deixa eu ver o que a Lona perguntou. Vixe, ser escravo da sua própria mente. Explica melhor isso aí, Luana. Que nem eu consegui captar o que você quis dizer. Eu acho que para Aristóteles o escravo nem tem mente. Não, Luana. Nesse caso, eu entendi o que você está dizendo. Eu entendi o que você está dizendo. Você só vai seguindo o fluxo, né? Você nem pensa muito, você vai vivendo uma vida meio automático, no piloto automático. Às vezes a gente vive assim, né? Eu só quero entregar os trabalhos, eu só quero passar de ano, eu só quero acabar logo isso, eu só quero seguir. Não é disso que você está falando? Perceba que você está conjugando o verbo querer. Eu só quero entregar logo esse trabalho do Leandro e não olhar nunca mais para a cara dele. Eu só quero entregar logo esse trabalho do IFESP e me formar logo. Eu só quero arrumar um emprego e fazer as minhas coisas. Eu só quero fazer esse vestibular. Você está percebendo? Você está percebendo que tem o verbo querer aí? Escravo tem querer? É simples você responder. É simples você responder. Ferramenta tem querer? Não. Escravo não tem querer. Então, o sentido de escravo que você está usando aí seria talvez mais utilizado um termo que os gregos usavam, que chamava autômato. O autômato era aquela máquina que fazia o trabalho sozinho. O autômato seria o que hoje nós chamamos de robô. Os gregos perceberam que talvez um dia as ferramentas conseguissem trabalhar sozinhas. E se elas conseguissem trabalhar sozinhas, o nome disso seria robô. Eles tratam disso. Eles discutiram, inclusive, se quando a máquina trabalhasse sozinha, se isso seria considerado vida. Nós somos mais autômatos, né? Então a gente acorda, faz. Então é isso, né? Hoje, quando eu acordei, minha vida já está toda organizada. 7 horas eu acordo, ligo o computador, separo os documentos. 7h30 eu entro com a molecada, falo com a molecada sobre os documentos históricos. 9 horas eu acabo, isso faltam 3 minutos, eu acabo. É o tempo de eu tomar um café rapidão, porque eu vou começar um outro emprego já 9h30. Aí eu vou até meio-dia, meio-dia vai chegar o açougue, eu pego a carne, desço, pego a carne e já faço meu almoço, um almoço rapidinho, porque à tarde eu vou pegar no outro trabalho. 5 horas eu tenho mais uma reunião, 6 horas eu tenho mais uma reunião, 7 horas eu tenho uma aula até às 9.
Aí eu janto e durmo. Tipo, eu sou um autômato. Eu não decidi nada hoje. Eu só faço as coisas na sequência. Só deixo o fluxo seguir e vou fazendo. E é isso que você está falando, Luana. Não estou pensando em nada. Estou só seguindo o fluxo. Cuidado para vocês não ficarem que nem eu, em primeiro lugar. Segundo, isso não é ser escravo, porque mesmo assim eu escolhi. Eu podia falar assim, não quero. Não vou fazer isso. Vou me rebelar. Tudo bem, eu vou me lascar porque eu não vou ter como pagar minhas contas. Mas eu vou ficar igual o Brasil está lascado. Né? Ainda que eu já esteja lascado mesmo fazendo tudo isso. Mas eu tenho alguma opção. O escravo não tem querer. O escravo não faz isso. Segundo Aristóteles, é claro. Então, concluindo, a concepção de trabalho para os gregos é uma concepção relacionada à ideia de escravidão. O trabalho na Grécia Antiga é uma coisa extremamente negativa. E a forma como eles justificam isso é que quem executa o trabalho não é considerado ser humano. Isso era uma característica atribuída a objetos, a animais, a crianças e a escravos. E esses escravos podiam ser brancos, negros, o que vocês quisessem. Eles podiam ser escravos porque eles eram conquistados em guerra. Então você guerreava contra um povo. Quando você prendia esse povo, ou você matava essa pessoa ou você escravizava ela. Ou ele podia ser escravo por dívidas. Você me deve um dinheiro, não consegue pagar, vira meu escravo. E, mais raramente, você podia comprar um escravo. Também podia. Mas não era muito comum. Né? Comprava-se, mas era num número menor, não era igual ao Brasil, por exemplo, colonial. Tá certo? Essa é a concepção de escravidão grega de um dos caras mais brilhantes e geniais que a gente já teve, que é Aristóteles. Percebam, então, gente muito inteligente também pensava coisa esquisita. Porque, convenhamos, é bem maluco essa perspectiva do Aristóteles, não é? O que vocês acham? Pesado e maluco, né? Deu para entender mais ou menos como é que a gente faz com documento histórico, minha gente? Então, 9 em ponto. Tchau para vocês, obrigado pela presença, obrigado por todos que estiveram por aqui hoje. A aula está gravada, estou parando a gravação aqui no minuto 87. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, as coisas estão bem duras ainda. Logo a gente... Pô, Marcelo, se tu puder postar no YouTube, eu agradeço muito. Eu fiquei com vergonha de pedir para você gravar, mas você é muito mais competente do que eu. Né? Mas se puder postar, show de bola, porque a galera consegue assistir melhor. Tá bom? Boa semana para todo mundo. Agradeço, Marcelo, pela gravação e pela postagem. Depois, Marcelo, se vocês puderem, me mandem um link para eu poder acessar lá e indicar para as outras turmas. Porque nas outras...